Graças a Deus. Boa noite. Tá fraco demais. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, querido. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar ministrando aqui nesse altar tão santo, tão cheio de graça. Agradecer ao pastor Cílio pela oportunidade, privilégio de poder servir a mesa do Senhor aqui. E a confiança também na nossa vida, tanto aqui como na congregação. E pastor Osai também, que nos acompanha, que Deus abençoe. Feliz demais de estar na presença de Deus, do povo de Deus. Porque a gente já vai se acostumando, porque a gente vai morar junto. É ou não é verdade, querido? A gente vai morar na glória, todo mundo junto. Então se acostume com a presença do seu irmão aí. Se acostume com o seu irmão a dar glória a Deus do lado dele, junto com ele. Porque nós vamos estar juntos e juntos com o Senhor para sempre. Quantos estão nessa expectativa aqui? Quantos aguardam ansiosamente a vinda do Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Bom, como eu disse, nós servimos ao Senhor e compartilhamos na mesa lá no Vitório Lucato, onde Deus tem trabalhado nas nossas vidas, pela misericórdia dEle. E hoje nós queremos falar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nós queremos liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, o livro do Êxodo, capítulo de número 33, verso 12. Nós queremos ler até o verso 16. Aleluia. Êxodo capítulo 33, verso 12 até o 16. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, a minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há de sobre a face da terra? Amém? Graças a Deus. É sobre esse texto que eu quero caminhar com os irmãos nessa noite, falando a respeito da importância da presença de Deus. Existem muitas coisas que nós julgamos importantes na nossa vida, e isso é fato, isso é verdade. Tem muita coisa que a gente precisa, tem muita coisa na nossa vida que nós precisamos nos organizar, porque são necessárias. Tem coisas pelas quais a gente precisa se preparar na vida. Para muitas coisas a gente tem que se preparar. Mas se tem uma coisa que é de suma importância, é de insubstituível importância na vida de alguém, é a presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante na vida de uma pessoa. Você pode ter um bom nome, você pode ser reconhecido na sociedade, você pode ter muitos bens, você pode ser estabelecido em algumas coisas, em algum lugar, você pode ter uma posição onde você mora, onde você trabalha, na igreja, mas sem a presença de Deus, nada disso é suficiente, nada disso importa, porque o que importa mesmo é você ter a presença de Deus na sua vida. Como diz um pastor que eu gosto muito, você pode morar em Alphaville ou em Alfavela,
Se você tiver a presença de Deus, o Senhor vai estar com você, agindo poderosamente na sua vida. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre a importância da presença de Deus. Mais do que títulos, mais do que patentes, mais do que posições, está a presença de Deus na vida de uma pessoa. E se tem uma coisa que eu posso te assegurar com firmeza, certeza, é que a presença de Deus está aqui nesse lugar. Porque Jesus está aqui. Ele afirmou que onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio deles. E Jesus está aqui, querido. A presença de Deus está nesse lugar. E você pode desfrutar dessa presença com liberdade. Então eu vou dizer para você, não economize seu glória a Deus, seu aleluia nessa noite. Gaste eles na presença do Todo-Poderoso que está aqui. Você tem liberdade. Nós falamos de Moisés. O texto que lemos fala dele. É interessante que Moisés vinha. Ele tinha acabado de descer do monte, com as tábuas da lei que Deus havia escrito. E num súbito ali, por ver o povo se contaminando, se corrompendo, ele quebra as tábuas da aliança. Ele vai falar com o povo e ele começa a instruir o povo de novo. E ele por conta própria quebra aquelas tábuas. E ele volta a falar com Deus. Deus vai instruí-lo: olha, Moisés, você vai ter que pegar esse povo, vai tirar eles daqui, e você vai conduzi-los até o lugar que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Você vai fazer isso, leva esse povo, conduza esse povo. Só que tem uma coisa: eu não vou no meio deles, eu não vou com eles, eu não posso estar no meio desse povo, porque é um povo obstinado. Eu não quero estar com eles, então eu vou mandar um anjo no meu lugar, mas eu não vou no meio deles. Deus havia dito isso. Tem decisões que parecem que são definitivas. Tem coisas que Deus fala, e às vezes a gente fica pensando, então acabou. Mas Deus também prova a nossa fé. Deus também prova o quanto a gente quer, o quanto a gente deseja algo. E parecia uma decisão tomada, irrevogável. E Moisés está ali, buscando a presença de Deus. Moisés era alguém que amava a presença de Deus. É tão interessante que a Bíblia diz que ele armou uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele vai lá, arma uma tenda, e ele dá um nome para aquela tenda, pastor: tenda do encontro. Por quê? Porque ele amava se encontrar com a presença de Deus. Ele não esperava o dia do sacrifício, ele não esperava o dia de subir até o tabernáculo, ele não esperava nada. Ele simplesmente armou uma tenda e disse: olha, Israel, todo aquele que quiser consultar ao Senhor, pode ir até esse lugar, pode ir ali, pode ter comunhão com Ele. Talvez alguém foi, não está escrito, mas eu sei que ele ia. A Bíblia diz que Moisés ia até esse lugar. E toda vez que Moisés entrava na tenda do encontro, a Bíblia diz que uma nuvem descia, a glória de Deus enchia aquele lugar. O povo ficava, todo mundo na porta da sua tenda observando. O que está acontecendo lá, hein? O que será que está acontecendo lá dentro? O que será que Deus está falando com esse Moisés? Qual será da vez agora? O que Deus vai instruir? O que Deus vai dizer? Ei, meu irmão, Deus está nos chamando a sair da porta da nossa tenda e entrar na tenda da presença dEle, e entrar nesse lugar de intimidade. Às vezes a gente fica aí como espectador na porta, olhando: olha lá, o mundo está sendo cheio da presença de Deus. Olha lá, Deus está trabalhando na vida dele, mas a gente está só aqui na porta da tenda, observando. Mas o convite é para você e para mim: entra, vem para esse lugar, vem para esse lugar, vem para esse lugar. A Bíblia diz que Moisés saía daquele lugar, e tinha algo que eu acredito que seja uma estratégia de Moisés, pastor.
Ele mandava Josué ficar lá. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda, por quê? Ele queria garantir que aquele lugar de comunhão estaria seguro, estaria ali, porque logo mais ele ia voltar para aquele lugar na presença dele. Você precisa criar esse ambiente. A Bíblia diz que você já tem esse ambiente. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o seu pai que vê o secreto, ele vai estar ali, ele vai te recompensar, aí ele vai se manifestar nesse lugar. Moisés cultivava a presença de Deus. Ele desejava. Mas agora Deus dá uma palavra, dizendo: eu não vou no meio do povo. Eu não vou. E depois de orar, de falar com Deus, de ter esse momento de intimidade ali na tenda, Moisés começa a falar de novo com o Senhor. E aí numa conversa franca ele diz: Senhor, o Senhor falou para mim, faz subir esse povo, leva eles daqui, eu vou conduzi-los à terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor me disse, faz subir esse povo, mas o Senhor não falou quem o Senhor vai enviar comigo. O Senhor não me fez saber quem é o anjo, quem que é que o Senhor está dizendo que vai mandar comigo, um representante. E ele começa a questionar. E o Senhor, sabendo do desejo dele, o Senhor diz para ele: olha, quer saber? A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Mas eu não tinha falado que não ia? Mas o coração de Moisés estava ardendo. Senhor, eu quero saber quem vai. E quando ele ouve isso, ele fala: Senhor, sua presença vai? Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, eu não quero dar um passo, eu não quero mover uma agulha, eu não quero fazer nada se a sua presença não for comigo. Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo que ele havia de enfrentar, por mais que ele pudesse ter a companhia de um anjo, como Deus havia dito, eu vou mandar um anjo. Quem sabe qualquer um de nós aqui no lugar dele dizia: tá bom demais um anjo, meu Deus. Um anjo. Tem gente que você falar que tem um anjo do lado dele, e tem mesmo. Não é que não tem. Mas Moisés falou: não. Eu sei que o Senhor pode mandar um anjo, mas eu não quero. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Se a tua presença não for, Senhor, eu não quero sair daqui, eu vou ficar plantado aqui nesse lugar. Eu só saio daqui com a sua presença. Deus está bom. Então a minha presença irá contigo, para você descansar. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe por que é importante você ter a presença de Deus? Uma das importâncias é porque Ele te faz descansar, mesmo em meio às tribulações. Moisés enfrentou um monte de desafio, um monte de problema, assim como eu e você enfrenta um monte de problema, um monte de dificuldade. Tanta coisa acontece. Às vezes as pessoas olham para nós, não entendem o que a Bíblia fala, que a paz de Deus guarda o nosso coração, nossa mente. Olha para a gente e fala: mas está acontecendo tudo isso, você está tranquilo por quê? Não. Eu até passei um momento aflito. Eu até dei uma desesperada. Mas eu fui para a presença de Deus. E ela trouxe um descanso para mim. E eu posso confiar no Senhor. Agora eu estou esperando a manifestação gloriosa do meu Deus. Eu já não estou mais tão aflito, porque eu descansei na presença do Senhor. Você precisa aprender a descansar na presença do Senhor. Você precisa confiar no Deus que diz que está com você todos os dias. E mergulhar nesse lugar de descanso.
A Bíblia diz que há ainda um descanso para o povo de Deus. E esse descanso você já pode viver, está na presença de Deus, para a sua vida e para a minha vida. Você pode descansar no Senhor, meu querido. Moisés desejava, Moisés conseguiu. A minha presença vai com você, Moisés. A presença de Deus, ela é insubstituível. Por quê? Porque ela faz distinção entre você e os outros povos. Sabe por quê? Porque senão você cai no dilema de Asaf. Qual que era o dilema de Asaf? O ímpio está aí, está se dando bem, eu estou aqui servindo ao Senhor e está cheio de problemas. E a Bíblia diz que Asaf, no Salmo 73, começa a falar, começa a questionar. Olha, o ímpio está aí fazendo um monte de coisa, está fazendo tudo errado, está dando tudo certo para ele. E eu estou aqui, te sirvo, te adoro. Tem hora que as coisas não dão certo. E a alma dele estava aflita. A Bíblia diz que ele entrou no templo e foi para a presença de Deus. E lá na presença de Deus ele encontrou descanso, alívio. Ele encontrou respostas. Você está procurando resposta? Às vezes você está de um lado para o outro tentando achar uma resposta para a sua situação. E o que te falta é entrar na presença do Senhor. Porque na presença de Jesus a resposta para os teus questionamentos. Na presença de Jesus a instrução para a sua vida. Moisés, quando Deus mandou ele separar Arão, houve um problema lá, uma resistência. Só é o irmão, está arrumando aí, né? Colocando o irmão no negócio. O povo não queria. A Bíblia diz que o povo chegou a pegar pedras. Vamos apedrejar esse Moisés aí, que ele pensa que Deus só usa ele. Sabe o que Moisés fez? Ele não foi correndo atrás de ninguém. Ele não se desesperou. A Bíblia diz que ele entrou naquele lugar da presença de Deus. E Deus deu instrução para ele. Chama os chefes, os cabeças. Manda eles trazer galho seco. Vamos enterrar tudo no chão. E eu vou fazer florescer a vara daquele que eu escolhi. Deus deu instrução quando ele estava na presença. Se você quer instrução, fique na presença de Deus. Estou sem saber o que fazer. Entra na presença. Mergulha nesse lugar. Eu não sei o que eu faço, não sei para onde ir. Mergulhe na presença. Ele vai te instruir. Ele vai te direcionar. Ele vai mostrar para você. A Bíblia diz: quem é o homem que teme ao Senhor, a este lhe mostrará o caminho que deve escolher. Você não vai ficar sem saber o que fazer, não. Você não vai ficar sem saber o que escolher. Deus vai mostrar para você, se você estiver mergulhado na presença. Ela faz distinção. O que Moisés disse para Deus? Deus, olha, sabe por que eu quero que a sua presença esteja conosco? Porque o que mais vai fazer distinção entre nós e os outros povos a não ser a sua presença? Está dizendo, a gente tem um contingente bom? Temos, mas os outros povos também têm. A gente tem homens preparados para a guerra? A gente tem, mas os outros povos também têm. A gente tem uma habitação, uma terra para morar, mas os outros povos também têm. As outras nações também têm. O que distingue a nossa nação das outras nações é a sua presença. O que faz distinção entre você, meu irmão, e o ímpio que ainda não chegou, é a presença de Deus na sua vida. Ela faz distinção, porque o mundo não sabe para onde correr, o mundo não sabe para onde ir, mas você carrega a presença, a glória do Senhor na sua vida. O que faz distinção entre nós e o mundo é a presença de Deus. É a presença de Deus na sua vida. Ela vai acender uma luz, e o mundo vai começar a enxergar a glória de Deus na sua vida. Vai dizer por que aquele lá é diferente. O que acontece com aquele lá, o que acontece com aquela mulher. A gente enfrenta as mesmas coisas, mas ela está diferente.
ela tem sorriso no rosto, ela tem alegria, ela busca a Deus, ela glorifica a Deus, ele adora a Deus, ele dá glória a Deus, ele está mesmo no meio da dor, está sorrindo, está esperançoso. É a presença de Deus na sua vida. Moisés sabia, ele dizia: Senhor, o que faz distinção entre nós e os outros povos, o que faz diferença entre a gente e as outras nações, é que eles adoram deuses que não podem responder, que não podem fazer nada por eles, mas a sua presença está conosco, e ela nos traz vitória, ela nos traz triunfo, ela nos traz, Senhor, graça, sabedoria, instrução. A presença de Deus. Davi amava a presença do Senhor. Eu vejo uma diferença clara na vida de Davi e Saul. Quando Saul peca, oferece o sacrifício que não era para fazer, ele tem uma conversa com o profeta. E a conversa dele era: olha, Samuel, sai comigo, porque se o povo te ver saindo comigo, vão achar que está tudo bem. Vão achar que o Senhor está comigo, que Deus está na minha vida. Saul estava mais preocupado com a reputação do que a presença de Deus na vida dele, no ministério dele. Davi, a Bíblia diz que Deus começa a falar com Davi, usa Natã, e ele se desespera, vai para o Salmo, vai escrever Salmo 51. E aí, em determinada hora do Salmo, ele diz: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E a preocupação dele qual era? Não me lances fora da tua presença. Ele não pediu trono, ele não pediu para manter a posição, ele não pediu para manter a coroa, ele falou: não me lança fora da tua presença. Ele estava disposto a perder tudo. Falou: eu só não quero perder a sua presença. Ah, meu irmão, não perca a presença de Deus para ser aceito no meio da sua comunidade, no meio das pessoas que vivem à sua volta. Não perca a presença de Deus para estar bem com todo mundo, para, está tudo bem. Não, ele está legal, esse aí é dos nossos. Não perca a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por lentilhas. A preocupação dele era: Senhor, não me lança fora da tua presença, não retira de mim o teu espírito. O que aconteceu? Saul perdeu, porque perdeu a presença, perdeu tudo. Perdeu a presença, não importa, ele viveu vários anos com a coroa na cabeça, mas sem a presença não deu resultado nenhum, nada mais funcionava, nada mais dava certo. Mas Davi carregando a presença de Deus, até quando ele não era, Deus estava agindo na vida dele. Está lá esquecido no campo, Deus vai lá, pega Davi, unge ele. Aparece um gigante lá, ele vai lá e mata. Parece o leão, o urso, ele vai lá e mata. Deus estava com ele, a presença de Deus estava na vida dele, e a presença de Deus está na sua vida. E se a presença de Deus está na sua vida, você vai ter resultados, porque a presença de Deus manifesta os resultados. A gente podia falar de José, o texto é claro. E Deus estava com ele. Não importava se ele estava numa prisão, se ele tinha sido acusado injustamente, se ele tinha sido vendido pelos irmãos, se tinham tomado aquilo que era dele, se ele tinha virado um escravo. A presença de Deus estava com ele. Sabe o que acontecia? Transformações.
Aonde ele estava, o ambiente era transformado, a situação era transformada, porque a presença de Deus estava com ele. Não importa onde você esteja, meu irmão, se a presença de Deus estiver com você, Deus muda, Deus transforma, Deus trabalha, Deus age. Estava na prisão, mas a presença de Deus estava com ele, Deus estava com ele. E Deus deu graça. Quando precisaram de alguém para interpretar o sonho, cadê? Veio um monte de gente. Patente não serviu, mérito não serviu, aqueles que se diziam também não serviu. Mas aquele que carregava a presença de Deus, Deus usou a vida dele para trazer resultados. E a presença de Deus vai trazer resultados para a sua vida. Eu profetizo isso nessa noite sobre a tua vida. A presença de Deus vai trazer os resultados que você está esperando, em nome de Jesus. A gente podia falar de Daniel. Daniel é tão interessante que ele serviu o rei que matou os pais dele, levou o povo dele escravo, destruiu a cidade que ele morava e levou ele como escravo. E ele serviu, cheio da presença de Deus, ao ponto de alguém dizer: olha, não tem ninguém que tenha o Espírito dos deuses como esse Daniel. Ou seja, ele carrega a presença de Deus com ele. E Deus deu a ele sabedoria. Daniel passou por vários reinados e se manteve o mesmo. A Babilônia não transformou, nenhum dos reis da Babilônia transformou quem ele era. Ele sabia o que ele carregava. Você precisa saber o que você carrega. Você carrega a presença de Deus dentro de você, querido. Você carrega a presença do Senhor. Emanuel, Deus conosco. Eu vou terminar falando de Jesus, porque é a presença de Deus. Aonde Jesus estava, irmãos, havia provisão e milagres. Havia provisão e milagres. Havia uma multidão, todo mundo com fome, ninguém sabia o que fazer. Havia um problema. Um monte de gente, sem ter o que comer, queriam estar ali. Jesus fala para eles: dá a eles de comer. E eles calcularam, falaram: não dá, nem que a gente tivesse uma padaria aqui. Falou: então organiza. E depois que organizou, Jesus vem e multiplica os pães e faz o milagre. Irmãos, sabe o que Deus está dizendo aqui? Só se organize. Mantenha a presença de Deus aí na sua vida e organize, porque o milagre vem vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Só se organize e mantenha a presença de Jesus na sua vida. A presença dele não significa que não vai ter problemas. Jesus estava no barco, dormindo, e os discípulos apavorados. Por quê? Porque tem gente que acha que só porque Jesus está lá não ia ter problema. Eu não sei quem te contou isso, né? Jesus estava no barco, mas as ondas vinham, a maré vinha forte, estava batendo, estava a ponto de quebrar tudo. Era quase um naufrágio. Mas a presença de Jesus estava lá. O sinal de que o milagre ia acontecer, de que eles não iam morrer, que eles não seriam destruídos, estava lá, na presença de Jesus. É o sinal da tua vida, meu irmão, a presença de Jesus. É um sinal que a onda vai bater, que os ventos vão vir, as tempestades podem vir, mas a presença de Jesus garante vida para você, garante vida. Jesus levantou: vocês estão apavorados? Acalma o vento, acalma o mar, fica tudo tranquilo. Ele estava lá, meu irmão,
E Ele está aí. Ele está aí, ó, com você. Casamento, faltava tudo. Faltava o vinho, era o símbolo da alegria, faltava tudo, a festa ia durar muito menos do que era previsto. Já tinha gente cabisbaixo, tinha gente com a responsabilidade, preocupado. Mas Jesus estava ali. Ele tinha sido convidado, a presença dele estava ali. Sabe o que aconteceu? Chamaram ele. Ele falou: esse é o problema? Pega água. Pega água, pega o simples. Mas água é água. Porque eu não preciso de muita coisa para fazer milagre. Eu não preciso daquilo que você imagina para fazer milagres na sua vida. Eu estou aqui. O próprio milagre é o Senhor. Ele é o maior milagre da sua vida, meu irmão. Se Ele estiver aí, não importa. Pegou a água, falou: agora vai lá, serve lá que está feito. Você só precisa da presença de Deus na sua vida, querido. Levante a sua mão para os céus. Comece a clamar pela presença de Deus. Comece a dizer: Deus, eu vou sair daqui essa noite. Eu não saio sem a sua presença. Eu não quero mais viver sem ela. Eu não quero mais ir trabalhar sem ela. Eu não quero estudar sem ela. Eu não quero andar pelas ruas sem ela. Eu quero a sua presença. O que garante a minha vida é a sua presença. Manifesta a sua presença, Senhor. Sê conosco. Sê conosco, não nos deixe dar um passo à tua presença, porque a sua presença, ela que vai nos conduzir, ela vai nos trazer clareza, ela vai trazer os resultados, ela vai nos fazer prosperar. É só a sua presença. Oh Pai, esse povo veio aqui, Pai, não por minha causa, não por causa nossa, Pai. Oh Pai, eles vieram aqui por causa da sua presença. Que eles saiam daqui carregados da sua glória, cheios do seu Espírito Santo, cheios da sua presença. Ore calamandará machandará. Você vai ver diferença nas próximas decisões que você vai ter que tomar. Você vai dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu não quero decidir mais nada. A sua presença é quem decide. E Deus vai clarear, Deus vai te instruir, Deus vai te orientar. Deus vai dar na tua mão. Viu, pastor? Deus vai dar na mão. Deus vai dar na mão. Como que eu decido isso? Deus vai dar na mão. Ele vai dar na tua mão. Não precisa ficar preocupado. Como que eu vou decidir isso? Já está decidido. A presença de Jesus vai decidir. Tu já decidiu é tudo. A presença de Jesus já decidiu é tudo na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, fica essa palavra no teu espírito. Pega ela no teu espírito. Não decida nada sem a presença. E você vai ver os resultados que não vinham. Eles vão aparecer. Porque a presença dele traz os resultados. Traz as respostas. Amém? Graças a Deus. Obrigado, pastor. Você pode aplaudir Jesus, meu irmão? A palavra é dele. Não é minha, não. É verdade.